Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Tel Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. Estamos aqui para a segunda parte da nossa análise sobre o método indutivo de leitura da Bíblia. Na nossa conversa anterior, a gente mergulhou fundo na primeira etapa, a observação. O foco era agir como um detetive do texto, sabe? Com lupa na mão, perguntando: o que eu vejo aqui? Exato. Foi um trabalho de mapear o terreno, circular palavras que se repetiam, notar as conexões. Basicamente, juntamos todas as pistas que o texto nos oferecia. Foi uma investigação bem minuciosa. E hoje, a gente muda de função. A lupa do detetive dá lugar aos óculos de um tradutor cultural. Se antes a pergunta era o que o texto diz, agora o buraco é bem mais embaixo. A gente quer saber o que ele significou. Precisamente. A missão agora é responder o que esse texto quis dizer para os seus primeiros leitores no seu contexto original. E vamos continuar usando o nosso estudo de caso, Filipenses capítulo 2, para construir essa ponte no tempo, sabe? Nos transportar para o mundo do apóstolo Paulo e para os desafios daquela comunidade. Gostei dessa ideia de ser um tradutor. Isso já me diz que nem tudo pode ser lido de forma literal, ao pé da letra. É como quando a gente ouve a expressão "está chovendo canivetes". Exatamente essa é a lógica. Um tradutor literal para outro idioma poderia criar uma imagem bem bizarra, né? Com certeza, um bom tradutor não traduz só palavras. Ele traduz significados, intenções. Ele entende que chover canivetes não tem nada a ver com facas caindo do céu, mas sim com a intensidade de uma tempestade. Ele capta a mensagem por trás da metáfora. Certo, faz todo sentido. Da mesma forma, quando a gente encontra uma frase como "esvaziou-se a si mesmo" lá em Filipenses 2, o método nos disciplina a não pular direto para a pergunta: o que isso significa para mim hoje? Que é uma tentação enorme, né? É a maior tentação, mas é um atalho perigoso. A pergunta certa, a do tradutor, é: o que Paulo estava tentando comunicar para os cristãos de Filipos no primeiro século quando usou essas palavras? Então é uma verdadeira viagem no tempo. A gente precisa se despir do nosso mundo, das nossas referências do século XXI e tentar enxergar com os olhos e ouvir com os ouvidos de alguém daquela época. É exatamente isso, é um exercício de empatia histórica. Precisamos pensar com a mente do apóstolo e, sentir as preocupações dos primeiros crentes em Filipos. É a única forma de atravessar a ponte da interpretação de maneira honesta, sabe? E chegar no sentido original antes de tentar trazer para o nosso tempo. Ótima pergunta. E a resposta, ela começa a aparecer quando a gente revisita as pistas que coletamos lá na observação. Lembra que a gente notou uma insistência quase obsessiva em expressões como o mesmo sentimento, unidos de alma, mesmo modo de pensar e a palavra de ouro, humildade? Lembro sim, saltava aos olhos essa repetição toda em poucos versículos. Parecia que ele estava martelando a mesma tecla. E estava. Essa repetição não é um recurso poético aleatório. É o diagnóstico de Paulo. A igreja em Filipos, que ele amava muito, estava sendo consumida por um incêndio interno. Um incêndio de quê exatamente? De orgulho, de rivalidade, de... panelinhas, divisões. Ele não está falando de humildade como uma virtude abstrata. Ele insiste nesse tema porque havia soberba e conflitos muito reais acontecendo ali. Então não é uma aula teórica. É um remédio para uma doença específica que estava ali. Perfeitamente. E ele chega a ser explícito sobre isso. Lá no capítulo 4, versículo 2, ele dá nome aos bois. Ele pede diretamente que duas mulheres, Evódia e Sintique, tenham o mesmo sentimento no Senhor. Ou seja, a briga era real e pública. Nossa. Mas o contexto vai além dos problemas da igreja. A gente precisa entender a cidade de Filipos. Certo, que tinha de especial nela. Filipos não era uma cidade grega qualquer. Era uma colônia romana com um status legal privilegiado, o ius Italicum. Na prática, isso a transformava numa mini-Roma. A maioria dos cidadãos influentes eram veteranos do exército romano. Veteranos militares, imagino que isso moldava completamente a cultura do lugar.
Me soa como uma sociedade bem rígida, baseada em hierarquia, honra. Totalmente. A cultura filipense era obcecada por status, prestígio e ascensão social. A vida era uma escalada constante na pirâmide da honra. E no fundo do poço dessa pirâmide, no lugar mais desprezível que se podia imaginar, estava a figura do servo, em grego, doulos. O que significava ser um doulos naquela sociedade? Era só alguém que trabalhava para outra pessoa? Era muito pior. Ser um doulos não era só não ter liberdade. Era considerado a morte social. Era ser uma não-pessoa, uma propriedade. Era o degrau mais baixo, humilhante e vergonhoso da existência. Todo cidadão romano ali gastava a vida para se afastar o máximo possível dessa condição. Ok. Aqui a coisa começa a ficar realmente poderosa. Então, peraí. Para uma cultura obcecada em subir na vida, que via a condição de servo como o fundo do poço absoluto, Paulo chega e diz que o próprio Criador do universo escolheu voluntariamente assumir exatamente essa posição. O impacto deve ter sido desorientador. Desorientador é pouco, né? Foi um verdadeiro abalo sísmico nos valores daquela cultura. Quando Paulo afirma que Cristo Jesus, que era Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, doulos, ele não está só sendo poético, ele está pegando o sistema de valores romano e virando de ponta cabeça. Ele apresenta o que a gente pode chamar de uma contramemória da grandeza. Contramemória é uma expressão forte, porque não é só uma ideia nova, é uma ideia que existe para, corrigir uma memória cultural que já estava lá, a da honra romana baseada em poder. É isso? É exatamente isso. Pensa comigo. Para uma audiência que só pensava em subir, Paulo diz que o Deus deles desceu. E não desceu um pouco. Ele desceu até o porão, até o lugar que eles mais desprezavam. A noção de uma divindade que abraça a condição de escravo era, para a mente greco-romana, um escândalo. Era uma loucura. Então a mensagem vai muito, muito além de um simples sejam humildes uns com os outros. Paulo está usando a história de Jesus para reprogramar a definição de grandeza deles. Completamente. Ele está fazendo algo revolucionário. Ele está apresentando o que os teólogos chamam de lógica da inversão. No reino de Deus, a verdadeira grandeza não é medida pela escalada social, mas pela descida voluntária, pelo serviço. A maturidade não se mede pelo quanto você sobe, mas pelo quanto você está disposto a descer pelos outros. Perfeito. E essa lógica da inversão, esse mundo de cabeça para baixo, é um tema que aparece muito na Bíblia. Não é só aqui. Sim. É um padrão, né? É a assinatura do jeito de Deus agir. A gente vê isso por toda parte. Pense nas bem-aventuranças em Mateus 5. Felizes são os pobres, os que choram. Tudo que o mundo considera fraqueza, Deus chama de bênção. Ou em Marcos 10, quando Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. A pirâmide é invertida. É quase um manual de instruções ao contrário. O mundo diz, suba para ser grande. E o texto diz, desça para ser relevante. Exato. O próprio Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E claro, a famosa frase de Jesus, os últimos serão os primeiros. É a inversão completa da lógica humana. Isso é muito poderoso. Mas essa ideia toda depende da gente ter acertado o diagnóstico do problema. Se a gente errar em entender qual era a doença em Filipos, a gente pode aplicar o remédio errado hoje. Tem alguma ferramenta para confirmar esse diagnóstico? Sim, existe. E é uma das ferramentas mais úteis da interpretação. É a técnica da leitura espelhada. Leitura espelhada. Como funciona? Imagina que a carta de Paulo é a prescrição de um médico. A receita que ele passa nos revela exatamente qual era a doença. Se um médico receita um analgésico forte, qual é o problema? Dor. Exato. Se ele prescreve um antibiótico, tem uma infecção. Da mesma forma, os mandamentos e as proibições de Paulo na carta funcionam como um espelho. Eles refletem os problemas reais da comunidade. Ah, que genial. É como olhar o histórico de compras de alguém na farmácia para saber do que a pessoa sofre. É a analogia perfeita. Então, aplicando isso a Filipenses, a gente olha os versículos 3 e 4 do capítulo 2. Paulo diz: não façam nada por partidarismo ou por vanglória.
Essa é a prescrição. A palavra grega para vanglória é kenodokia, que significa glória vazia. Glória vazia. Essa palavra é a radiografia do problema, então. É o diagnóstico. O incêndio em Filipos era o fogo da divisão, causado pelo egoísmo, pela competição por prestígio, por essa busca por uma glória oca. O remédio revela a doença. O comando para não agir por kenodoxia revela que eles estavam agindo por kenodoxia. Simples e genial. Precisamente. E isso nos leva à conclusão lógica. O hino de Cristo que vem logo depois, nos versículos 5 a 11, não é só uma peça de teologia para ser admirada. Ele é o antídoto. É a solução teológica específica para a doença espiritual do orgulho. Então, para a gente amarrar a grande ideia, o que temos aqui é Paulo usando a identidade de Jesus, a cristologia, para consertar o modo como a igreja estava vivendo, a eclesiologia. É essa a conexão. É exatamente essa a conexão. Você resumiu perfeitamente. Paulo não tenta resolver as brigas com dicas de bom comportamento. Ele vai na raiz do problema. Ele mobiliza a doutrina mais profunda de quem Cristo é como a única resposta para a crise de como a igreja deveria ser. Uma igreja que não serve não entendeu quem é seu Senhor. Essa frase é muito forte. Porque é a conclusão do texto. O hino de Cristo funciona como um espelho corretivo. Ele mostra a imagem do Deus servo e, por contraste, revela o quão absurda era a disputa por status entre eles. E aqui, antes de terminar, vem um ponto crucial do método. Qual seria? A importância de resistir à tentação do que a gente pode chamar de salto anacrônico. Salto anacrônico? Soa como algo a ser evitado a todo custo. E deve. É aquele impulso quase irresistível de pular do texto antigo direto para a pergunta: ok, mas e eu com isso? O método nos força a ter disciplina e segurar essa pergunta. Antes de construir a ponte de volta para o nosso mundo, precisamos explorar cada canto do mundo original do texto. Então a regra de ouro é: não se pergunte o que isso significa para mim antes de esgotar completamente a pergunta o que isso significou para eles. Exatamente. Se a gente não entender por que Paulo escreveu isso para aquela igreja com aqueles problemas naquela cultura, a nossa aplicação hoje corre um risco enorme de ser superficial ou até errada. Primeiro a interpretação, depois a aplicação. Esse rigor garante uma leitura fiel e transformadora. Que jornada! Fomos de detetives a tradutores, viajamos no tempo para Filipos do primeiro século e tentamos sentir na pele o choque cultural que o evangelho causou. É muito mais profundo do que eu imaginava. E no caminho, aprendemos a usar a leitura espelhada e vimos que a teologia na Bíblia nunca é um fim em si mesma. É sempre um remédio poderoso para uma situação real. O orgulho era o incêndio, o exemplo do Deus que se fez servo era o antídoto. A cristologia curando a eclesiologia. Essa ideia vai ficar comigo. E agora que atravessamos essa ponte da interpretação e vimos como Jesus inverteu a pirâmide do poder, a pergunta que fica martelando e que nos joga direto na próxima etapa é a seguinte: lá vem. Como essa mesma inversão, proclamada há quase 2000 anos, confronta diretamente a maneira como a gente gerencia nossas finanças, como a gente se porta online, como busca promoções no trabalho e como mede nosso próprio valor hoje. Uau! É uma pergunta que tira a gente da zona de conforto e traz o texto direto para o nosso dia a dia. E a busca por essa resposta fica para a nossa próxima conversa, quando vamos mergulhar na terceira e última etapa do método, a aplicação. Mal posso esperar. Foi uma análise incrível e, para quem nos acompanha não perder o desfecho desta série, a melhor forma é se inscrever e ativar as notificações para receber o aviso assim que a parte final estiver no ar. E temos mais um convite. Recomendamos a inscrição em nossa newsletter no perfil Tel Reformata no Substack. Lá, este conteúdo é apresentado em um artigo didático, ilustrado e detalhado, além de outros materiais para edificação.
Ao se inscrever, novos conteúdos são recebidos diretamente na caixa de entrada do e-mail. O link para o perfil está disponível aqui abaixo, na descrição. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia e pelas ótimas perguntas que certamente estão surgindo por aí também. Um grande abraço e até a próxima.